Olá, meu querido, tudo bem? Tudo bem, né? Graças a Deus, né? Conosco vai tudo bem. Estamos aqui mais uma vez, né? Para a honra e glória do nosso Criador, para deixar mais um entendimento aqui da palavra do nosso eterno Criador, não é? Meu querido, se eu merecer, deixa aí o seu like, deixa aí a sua inscrição, compartilhe nossos vídeos, comente e também faça uma coisa muito boa, tá? Faça uma coisa muito boa. Quando você compartilha, quando você divulga o nosso trabalho, quando você deixa o seu comentário, é muito importante, tá bom? Isso é muito importante, muito relevante também. Meu querido, qual foi o papel do mediador que Paulo escreveu ali em Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5? Aonde Paulo escreveu, estou com minha Bíblia aberta aqui, aonde ele escreveu assim: Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, ele escreveu de uma forma especial. Ele disse assim: porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. O verso 6 de 1 Timóteo 2,5, ele diz: o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Meu querido, uma coisa muito importante a gente tem que observar: que um mediador, ele só é chamado aonde há um atrito. Na verdade, quando se trata de Jesus Cristo, quando se tratava, na verdade, então, é quando houve uma época no mundo do primeiro século, vamos dizer no primeiro século? Não, no primeiro século não. Antes do primeiro século, não é? Antes de Jesus, havia uma necessidade que Deus, como Deus, ele ficou muito tempo sem falar com o homem. Por que ficou tanto tempo sem falar com o homem? Você conhece aquelas páginas da Bíblia? Antigamente vinha, né? Hoje quase não vem. Era às vezes 4 páginas em branco. Aquelas páginas em branco que tinha entre Mateus e Malaquias significava o período interbíblico. É o período em que Deus ficou sem falar com o homem. Existem vários estudos a respeito disso, mas alguns falam que foi 400 anos, outros falam que foi mais ou menos anos. Eu sei que Deus ele ficou um período sem falar com o homem. Por que Deus ficou um período sem falar com o homem? Olha o que diz em Ezequiel capítulo 8 e o versículo 12. Então me disse a quem? Deus mostrando a Ezequiel, porque esta visão aqui era uma visão sobre a idolatria no santuário. Qual o santuário? O santuário aonde foi construído para que Deus pudesse habitar. E quem comandava o santuário aqui na terra, lá em Jerusalém? Eram os homens, sacerdotes e sumos sacerdotes. E quem era o beneficiado pelos sacrifícios oferecidos ali? O povo. Qual o povo? O povo de Israel. Então olha o que Deus falou com Ezequiel. Ezequiel 8:12. Então me disse: viste, filho do homem? Os únicos homens que foi chamado de filho do homem na Bíblia é Daniel, Ezequiel e o próprio Jesus Cristo, como filho do homem. Então me diz: viste, filho do homem, o que os anciões eram os sacerdotes, são os sacerdotes, estão fazendo na casa de Israel? Viste o que estão fazendo? Nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E eles já tinham consciência disso. Interessante que isso aqui é eles que falaram que eles estavam fazendo a adoração às imagens nas suas câmaras pintadas. Eles tinham noção que o próprio Deus já tinha abandonado eles. Quando você chega em Malaquias, no capítulo 1, 2, 3 e 4, ali o próprio Deus apresenta os motivos por que ele tinha que abandonar o povo de Israel, principalmente o santuário. Porque ali o povo já estava usando o santuário como uma casa, não é? De
tudo quanto é adjetivo ruim, principalmente casa de comércio. Quando você chega em Malaquias, Deus ele fala com os sacerdotes: vocês estão me roubando. Aí os líderes religiosos jogam nas costas dos membros. Ou seja, uma dívida que era dos sacerdotes, os pastores falam que quem não dá dízimo, não dá oferta, hoje no século XXI está roubando a Deus. Mentira! Quem roubava a Deus, a ponto de Deus abandonar eles, eram os sacerdotes e sumos sacerdotes. Ou seja, eram os líderes da época, os líderes religiosos. Então, aqui é um dos motivos por que Deus abandonou aquele santuário, aquele tabernáculo, aquele templo, a ponto de derrubar o templo. A ponto de quando chegasse o juízo do ano 70, Deus falou assim: olha, essa porcaria aqui, essa meco com M de sei lá de quê, vai cair. Isso aqui é o representante máximo da lei, isso aqui vai ter que ser jogado no chão. Essa coisa vai ter que parar de existir. Eu já estou pelo pescoço, eu já estou, não sei. Então, quando Deus disse isso, Ezequiel mostrou, Deus falou, o povo tem noção. E o povo que dizia, Deus falou com Ezequiel, que é o povo que falou assim, o Senhor não nos vê, Ele nos abandonou, Ele abandonou a terra, mas que terra? A terra, Aion, a terra de Israel, a terra do povo hebreu. Quando a Bíblia diz, meus queridos, que todos pecaram, eu vou fazer uma comparação para você entender. Quando existe um processo que você tem que ir, ou você mais 2, mais 3, mais 4, suponhamos 5 pessoas, que você vai prestar um depoimento na polícia, por exemplo. Aí vai 5 pessoas com você. E todos 5 são acusados. Todos 5 são acusados. Mas além dos 5, existe as pessoas que estão ali no fórum, vamos dizer, assistindo o processo, porque são alunos de uma faculdade, estão fazendo faculdade de Direito. Então, suponhamos que ali tenha 15 pessoas, mas só 5 pessoas que estão na frente do juiz. 5 pessoas são culpadas de alguma coisa. Aí o juiz ou a juíza fala assim, mas todos vocês aqui, ela aponta para os 5, mas ela fala, todos vocês aqui são culpados desse delito. Ela está se referindo aos 5, esse todos, é aos 5 ou é aos 15? É aos 5. Mas todos eles estão dentro da sala. Então, quando fala todos pecaram e destituídos, ou seja, estão carentes da glória de Deus, Paulo está falando, porque todos eram aqueles que viviam sob a regra da lei. Paulo não está falando todos os habitantes da terra de então. Ele está falando porque todos os judeus. Não era todos os gentios e judeus. Então, por que foi necessário um mediador? Era necessário porque Deus estava longe do ser humano daquela época. Então, quem foi o mediador? Quem foi o cara chamado para mediar aquela situação? Jesus Cristo. Então, Deus se fez homem e habitou entre os homens. Será que você consegue entender a nulidade dos líderes religiosos de hoje? O que é nulidade, meu querido? Nulidade? Você sabe o que é? É a incompetência. Nulidade é tudo aquilo que eu não posso ser. Nulidade é tudo aquilo que não tem interesse, é tudo aquilo que é, vamos dizer assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Então, os líderes religiosos, eles se acham capazes, mas Deus mostra a nulidade deles mediante o projeto de salvação. Então, quando Paulo escreveu, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Paulo está dizendo que o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo.
Esse todos era os judeus. Então, no capítulo 8 de Hebreus, no versículo 6, fala assim, o escritor fala assim, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quando é mediador de uma superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Por que você tem coragem de dizer que você está subordinado a um líder religioso se ele não tem capacidade e ele nunca foi capacitado para ser o seu mediador? O seu mediador já existiu, só que foi antes da cruz, ele veio para isso. E você nasceu antes da cruz, durante a cruz ou depois da cruz? Meu querido, toda vez que você diz, você tem que aceitar isso, é a Bíblia que fala. Não é invenção aqui, meu querido, não é invenção. Então, toda vez que os pastores, eles presidem a sua vida, e você vai a ele perguntando o que você pode fazer ou não, e você abandona a Bíblia do lado e vai perguntar ao seu líder, você acha que o seu líder que é o seu mediador. Você acha que o seu líder é que vai te apresentar diante de Deus? Negativo, meu querido. O tempo do mediador já aconteceu. É por isso que eu e você estamos depois da cruz, depois do juízo do ano 70. Deus agora, ele habita dentro de nós. Ele já está, a essência dele, dentro de mim e de você. Então, toda vez que você vai a um líder pedir oração, pedir orientação e abandona a Bíblia, você está fazendo a mesma coisa que os sacerdotes, sumos sacerdotes, fizeram antes da cruz. 500 anos antes da cruz, antes de Jesus. Ezequiel profetizou 571 anos, 573 anos antes de Cristo. Então você tem que analisar isso. Você não consegue sobreviver sem um templo religioso, sem um líder religioso. Sabe por quê? Porque você não se deu conta ainda que Deus, ele mora dentro de você. O seu mediador já aconteceu, ele já veio. Ele já veio e já foi. Então, em Hebreus 9,15, está escrito que, por isso que ele, Cristo, foi o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebessem, não é, a promessa da herança eterna. Olha que coisa interessante, meu querido. Por isso ele foi, ele não é. Ele foi mediador de uma superior aliança. Superior à aliança que havia, não é? Sobre a lei que as pessoas praticavam pecado, pecados esses que era, não é? A transgressão da lei. Então Deus aqui, olha o que Deus falou com o Ezequiel. O povo já tinha noção de que eles tinham sido abandonados por Deus. Ezequiel 8,12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, meus queridos, é na encolha. Trevas é falta de luz. Trevas aqui é as escondidas, não é no inferno que muita gente pensa, não. Trevas é falta de luz. Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Olha, isso aqui é fundo, tá, meu querido? Isso aqui é profundo. Quantas pessoas que estão fazendo coisas erradas na encolha? É a mesma coisa, tá? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Tem gente que liga o seu celularzinho aí, ou a sua TV, né? Ali as escondidas da esposa ou do esposo, dos filhos, das filhas, tá? Meu querido, isso aqui... Então, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, eles que falaram isso. Aí, quando você chega em Malaquias, no capítulo 3, 1, 2, 3 e 4, você vê lá, o templo já tinha se transformado em quê? Em casa de ladrão, covil de ladrão.
em que os sacerdotes pegavam o dízimo, que era alimentação, e trocavam, faziam barganhas, aquilo que era para sustentar os levitas. Os sacerdotes e sacerdotes já estavam pegando e fazendo o quê? Fazendo troca, fazendo barganha. Aí os líderes falam que ladrão é você, se você não levar o dízimo. Mentira, meu querido. Eram os sacerdotes que hoje é os líderes religiosos. Você leva dinheiro para botar no pé deles, para eles pagar a luz, a água, dar a cesta básica para quem precisa. Sabe o que eles fazem? Eles pagam a prestação de um carro, eles pagam a prestação de um terreno que está no nome da família, paga a prestação de um templo religioso que eles estão construindo, mas é para a família deles, porque hoje religião, denominação, significa empresas. Hoje o nome é igreja, mas é empresas. Aí fica para o pastor, para a mulher dele, para o filho dele, para a filha dele, e você pensando que você não está culpado daquilo que acontecia. Não, meu filho, você que está enganado. É você que está enganado. Se existem esses pastores mercenários, esses cães gulosos, é porque você sustenta. Então, quando a gente chega em Malaquias, nós já encontramos aquela situação. Então, o período interbíblico em que Deus ficou sem falar para um povo, aquelas páginas brancas que vinha nas Bíblias antigas entre Mateus e Malaquias, que representava o período interbíblico, é o período que Deus ficou sem falar com a humanidade da época, o povo judeu da época. Então, foi preciso vir um mediador. Aí a Bíblia diz o quê? Deus se fez homem e habitou entre os homens. Ou seja, o próprio Deus, ele se fez. Ou seja, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Nós, eles, não é? Nós era o tempo verbal da época, não é? Primeira pessoa. Hoje você tem que se referir ao nós como eles, a terceira pessoa. Mas, infelizmente, o vernáculo, a gramática da língua portuguesa não é todo líder que respeita, não é todo crente que respeita. Mas eu tenho que respeitar, porque senão você não vai entender o que eu estou falando. Senão você é um futurista, né, enganador. Então, Jesus, Deus na pessoa de Filho, ele veio. Aí, Hebreus 9,15 diz que por isso ele era, o verbo é, mas eu tenho que traduzir no original, né? Eu tenho que fazer uma correção aqui, porque eu estou 2000 anos depois do texto. Então esse que o tempo verbal era o tempo presente, como eu estou 2000 anos depois, era. Então ele era o mediador de uma nova aliança para que intervindo, né? A Bíblia diz ali, a morte para a remissão. O que é remissão? O que era a remissão, irmão Alberto? Remissão, sabe o que era, meu querido? Era a ação de remitir. Muita crente não sabe o que era a remissão. Remissão era a ação de redimir ou remitir. O que seria isso? Perdoar, confirmar o perdão. Isso era a remissão. Então, por isso a Bíblia diz ali, para a remissão dos pecados. Pecados esses que eram o quê? Transgressão da lei, que havia sob a primeira aliança. Está vendo? Pecado, remissão do pecado só havia na primeira aliança. Na segunda aliança, não. Na segunda aliança já remiu. Então, aqueles que são chamados que recebem a promessa da herança eterna. Então, Jesus como mediador, ali em Hebreus 12 e 24, Jesus como mediador de uma nova aliança e no seu sangue, não é? E no sangue da aspersão, não é? Que fala melhor do que a de Abel. O que seria a aspersão, irmão Alberto? O que era a aspersão? A aspersão, sabe o que era? Era você borrifar. Você tem um borrifador aí, que você borrifa água ou remédio ali numa planta? Você sabe o que é isso? Então, a aspersão era você borrifar, era você respingar, não é? Então, o sangue de Jesus, quando você observa que fala em Isaías 63, não é o versículo 3, quando alguém pergunta, que mancha que são essas na sua veste? Ele fala assim, o seu sangue salpicou minhas vestes e manchei toda a minha roupa. Você sabe o que é? Aspersão, ou aspergir, é você respingar, borrifar. Por isso muita gente não entende que Isaías 63, Deus ele falava do juízo que ele ia trazer sobre Israel. Ele mesmo que iria pisar o lagar. Mas por quê? Ele iria vingar.
Então, quando aquele sangue respingava, é metafórico, tá, querido? Respingava nas suas vestes, significava o quê? Que o sangue, não é? Que respingava na roupa dele, era como ele estava fazendo o juízo. Quando o exército romano estava vindo sobre Israel para trazer juízo, porque Deus tinha mandado. Então, esse negócio de que a aspersão, quando fala Jesus, Hebreus 12 e 24, Jesus, o mediador de uma nova aliança e no sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel só pingou na terra. O sangue de Jesus, ele aspergiu toda a humanidade da época, a humanidade hebreia, o mundo dos judeus. Então, quando aquele sangue respingou, estava falando sobre aspersão. Então, se você acha que você ainda tem que ter um mediador entre você e Deus, é porque você não acredita no que foi feito na cruz, você não acredita no juízo e não acredita no evangelho eterno. O evangelho eterno de Apocalipse 14, 6, não é um evangelho para ser pregado. Você vê ali que o evangelho eterno, que as boas novas eternas, é o evangelho para ser vivido. Por isso ele foi confiado a anjos. Então os religiosos tiraram o mediador da equação e tomaram o papel que era dele. Então eles tiraram o papel de Jesus, o papel do Cristo ressuscitado, e pegaram para eles. Eles tomaram o papel que era dele. Por quê? Porque eles acham que se você não frequentar um templo e não tiver um pastor físico, material aqui na terra, eles te chamam de desviado, desigrejado, destemplado. Por quê? Porque para eles a cruz, o juízo, não teve valor algum. Então o homem acha que mediador é ele. Mas se eles são tão... Como que eu uso o verbo? Tão dependente da justificação, que nós já fomos justificados, quanto eu, qual é o papel deles? Eles são melhores que eu, melhor que você? Biblicamente falando, todos nós estamos no mesmo patamar. Como, irmão Alberto? Hebreus 12, 9. Deus é Pai dos Espíritos. Deus não é Pai da nossa carne. Então o papel do mediador já aconteceu. Mas não aconteceu para mim e para você. Aconteceu para os judeus. Porém, depois que a princesa Isabel redigiu a Lei Áurea, todas as pessoas de cor que nascessem depois da lei ter validade, já não era imposto sobre as pessoas de cor aquele regime que havia antes da lei ser redigida. Então, e aí? O que tinha que ser redigida para os judeus viver livre da transgressão da lei, que era o pecado? Precisava alguém morrer e alguém mediar. Então, aquele período que Deus ficou afastado dos hebreus, das pessoas daquela época, só pôde ser consertado após a vinda do mediador. Por isso o juízo. Então, quando a Bíblia diz que Jesus falou, eu vim para o que eram meus, você tem que ir lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5, você vai entender isso. Por que Jesus falou isso? Porque os hebreus, a nação judaica, a nação israelita, foram adotadas por Deus para ser o representante dele máximo aqui na terra. Mas como eles não quiseram, então essa mediação foi feita para toda a humanidade. Por isso que a Bíblia diz, pós o juízo, Apocalipse, que já aconteceu, todos os povos, nações, todos seriam para Deus a mesma coisa. Por quê? Porque a mediação que foi feita na cruz era especificamente para os judeus. Mas como parte deles não quiseram, então ela passou a valer
para todo mundo, independente de título de religião ou denominação. Simples assim. Mas isso é para você que acredita na Bíblia. Eu não estou falando aqui para os religiosos que não acreditam, não. Até porque eles têm uma preguiça danada, né, de estudar a Bíblia. Eles, o máximo que fazem é pegar a Bíblia, botar embaixo do braço e levar para o templo. Acabou o chamado culto, eles pegam a Bíblia, levam para casa de novo, botam ali na escrivaninha, botam na estante, né, e acabou. Só pega daqui a 2 dias, 3 dias depois. Assim mesmo, pegam para dizer que é crente, que é evangélico. Graça eterna, paz a todos. Amém.